Eclesiastes, capítulo 5, para darmos prosseguimento às nossas mensagens. Lembrando que estamos falando aí sobre o sentido da vida, sobre aquilo que mais importa na nossa vida, aí no livro de Eclesiastes. Estamos aprendendo que toda vida sem Deus, ela não faz sentido. Toda vida sem Deus, no final da vida, nós vamos descobrir que nada valeu a pena, né? Que a única vida que vale a pena ser vivida é com a graça de Deus na nossa vida. E aí hoje nós vamos falar especificamente sobre a vida religiosa sem sentido. Jesus, no Sermão do Monte, já concluindo o Sermão do Monte, ele fala que muitos virão no final dos tempos, e dirão: Senhor, Senhor, em seu nome nós curamos, nós libertamos pessoas endemoniadas. E Jesus, dirá, aparta de mim, porque eu não conheço vocês, vão para longe, porque eu não conheço vocês. E diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será verdadeiramente salvo. Porque a porta, um dos textos mais conhecidos, a porta da salvação é estreita e a porta da perdição é larga. E na realidade, no meio da igreja, muita árvore que dá fruto falso. Então Jesus estava falando ali sobre um estilo de vida religioso, que no final dos tempos, quando Jesus Cristo voltar no julgamento final, se descobrirá que foi uma vida religiosa sem sentido. Uma vida religiosa inútil. E muitas pessoas, quando chegar no final da sua vida, talvez descubram que viveram uma vida religiosa sem sentido. Que foram para a igreja, que talvez levaram seus filhos para a igreja, que deram oferta na igreja, que talvez presenciou até cura na sua vida, ou no meio da igreja, e no final do tempo descobrirá que tudo foi sem sentido. E hoje a gente vai entender por quê, o que é isso, que é o que o texto vai nos ensinar sobre a falsa devoção, sobre a falsa vida religiosa que muitas pessoas levam e que faz com que vivam uma vida sem sentido. Então, abra aí a sua Bíblia, Eclesiastes 5, a leitura é dos versículos 1 até o 7. Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos podem acompanhar. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Salomão aqui, ele vai falar sobre alguém que vai lá no santuário de Deus, que faz votos, que faz promessas a Deus, que vive uma vida religiosa,
mas que é uma vida religiosa que é falsa, que é vã, que é inútil, porque desagrada a Deus e traz destruição para a vida. Que é o que nós vamos aprender hoje, que a falsa devoção a Deus só resulta em punição divina. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que no nosso relacionamento com Deus, para evitarmos ou não cairmos numa falsa devoção a Deus, numa falsa vida religiosa, a primeira lição que nós aprendemos é que nós devemos ser humildes no nosso relacionamento com Deus. Agora entenda bem por quê. Salomão inicia o versículo 1 aí, dizendo, quando você for ao santuário, seja reverente. Talvez na sua versão aí apareça a expressão tenha cuidado, ou talvez apareça a expressão aí, guarde os seus pés quando você entrar no santuário de Deus. E essa expressão aí, originalmente, ela é utilizada em situações que envolviam perigo em que alguém poderia morrer. Lá em Samuel tem um texto que diz que Deus ele guardou os pés do povo e evitou que eles fossem mortos. Ou seja, Deus protegeu o povo do perigo. E embora a situação relatada por Salomão aqui não seja necessariamente uma situação de perigo, de morte, de vida, e talvez em algumas situações seja, mas o que Salomão vai mostrar é que o assunto tratado por ele é que aquilo que envolve o nosso relacionamento com Deus, a religião verdadeira, a nossa devoção a Deus é um assunto extremamente importante. É algo que nós devemos considerar com extrema seriedade. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, quando a gente vem para o culto, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, a cantar, a ensinar, a orar, quando a gente se dispõe a viver com Deus e abrir a boca e fora e dizer, eu sou crente, é algo que nós não podemos fazer levianamente. É um assunto extremamente sério e importante. Por isso ele vai dizer aí, quem se aproxima, para ouvir é melhor do que aquele que oferece sacrifícios, Então Salomão aí, ele vai falar sobre a prática religiosa de oferecer sacrifício, de fazer votos. E o adorador, naquela época, aquele que se aproximava de Deus, não deveria fazer isso com sacrifícios inúteis. Ou o que é isso? O que seria um sacrifício inútil? Seria praticar um ritual, sem estar devidamente comprometido com aquilo que está fazendo. Nós aprendemos que a Bíblia ensina no Antigo Testamento que Deus exigia sacrifícios do povo. Que regularmente o povo precisaria apresentar-se ao sacerdote e dar ofertas e sacrifícios pelo seu próprio pecado. E aí a orientação de Salomão aqui é que isso não deveria ser feito de forma leviana, sem o devido compromisso. Ou seja, o coração do ofertante, daquele que oferece o sacrifício, não deveria estar dissociado ou separado do ritual em si. Porque o mais importante do que o ritual é o coração da pessoa que sacrifica, que oferece o culto. Lá em Provérbios 15:8, Salomão vai dizer que Deus ele detesta o sacrifício de ímpios. Por quê? Porque são aqueles que tentam enganar a Deus com um ritual que muitas vezes pode ser certo, correto, mas que é vazio e sem comprometimento. Quando Deus profetiza também através de Isaías, ele vai dizer, não me interessa o jejum de vocês, se quando acabarem o jejum, vocês passarem por alguém que está passando fome e não ajudar. Vocês, não interessa o jejum de vocês, se quando acabar o jejum, vocês
continuarem nos mesmos pecados da vida de vocês. Então, o jejum, né, o ritual, a prática religiosa, deve necessariamente vir acompanhado de um sentimento verdadeiro e compromisso para com Deus, porque na realidade, Deus ele não tem necessidade de sacrifício. Por isso que ele se irrita quando o sacrifício, o culto, a adoração, ele vem marcado por religiosidade vazia, né? Por um ritualismo sem um compromisso verdadeiro. Por isso que Salomão vai dizer que ao aproximar-se de Deus, é melhor você estar disposto a ouvir mais e falar menos. Ou seja, aproximar-se de Deus com humildade, estar disposto a receber algo de Deus, é melhor do que a se aproximar achando que você pode oferecer algo a Deus. É melhor do que você se aproximar achando que você tem a oferecer algo maravilhoso demais para Deus. Por isso ele vai dar alguns conselhos aí no versículo 2. Primeiro, não seja precipitado de lábios, né? Ou seja, não seja falador demais. Não são os longos discursos que alguém é capaz de fazer que vai chamar a atenção de Deus. Então, às vezes, quando a gente ora, né, a gente ora 10, às vezes 20 minutos, e assim fala palavras muito bonitas, palavras muito maravilhosas, e às vezes um discurso muito bem ensaiado, né, mas não é isso que interessa a Deus, né? Não é as palavras ensaiadas que você sabe dizer, ou bonitas, ou a sua longa oração, ou o seu longo discurso que interessa a Deus. E é justamente contra isso que Jesus alerta quando ele ensina os seus discípulos a orar. Ele diz, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, achando que por causa disso vocês serão ouvidos, né? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 7. Então, Jesus já falava sobre isso, e era muito comum na época de Jesus, né? Os fariseus, que eram homens estudados, homens da lei, colocarem-se em pé lá na praça e fazerem longas orações públicas, recheadas de palavras e jargões religiosos, mas que por dentro era vazio, que não agradava a Deus. Por isso, né, muito cuidado quando formos falar com Deus, né, e não sermos precipitados nos lábios. A segunda oração é não ser apressado para fazer promessas ao falar com Deus. Ele diz aí no versículo 2 ainda, né? Não seja também apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus, irmãos, Ele já é o dono de todas as coisas. Tudo pertence a Ele, Ele quem criou todas as coisas. Não há nada que nós possamos oferecer a Deus desperte o seu interesse, né? Independente da quantia que você possa ofertar a Deus, ou do presente que você possa dar a Deus, né? Ou das palavras que você possa utilizar para falar bem de Deus, né? Deus ele já tem tudo. Às vezes as pessoas agem com Deus como se fossem capazes de surpreender Deus em alguma coisa. Então eu vou fazer isso aqui é tão maravilhoso que Deus vai ficar ali, né, impactado com a minha oferta, né, impactado com a minha promessa. Isso não existe, né? Não há nada no mundo que surpreenda Deus. Então, por isso, não sejamos apressados ao prometer algo para Deus. E aí ele vai dizer ainda, né, Deus está no céu, você na terra, por isso, fale pouco. Salomão ele mostra o contraste entre Deus estar nos céus e nós na terra, e isso ressalta justamente a infinita diferença da nossa condição para a condição de Deus. Deus ele é soberano, é conhecedor de todas as coisas. Davi diz que antes de sermos formados no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia.
Antes de falarmos, ele já sabe quais palavras estarão na nossa mente e no nosso coração. Então, a Deus não precisa ser informado de algo que ele ainda não sabe. Né? A gente não precisa ensinar a Deus, porque ele já sabe de tudo. Então, por isso Salomão, ele vai incluir aí, no final das suas orientações, no versículo 3, um provérbio. Que diz: das muitas ocupações brotam sonhos, e do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Ou seja, ele diz que da mesma forma que quando você trabalha muito, naturalmente você fica com sono, brotam os sonhos, também o tolo, quando ele fala muito, logo se identifica um tolo. É como a gente costuma dizer, o peixe morre pela boca. Então, o tolo, ao falar demais, logo ele dá sinais da sua tolice. Então, por isso, a grande lição para nós, nesse momento, no nosso relacionamento com Deus, é sermos humildes e sinceros. Aliás, sermos humildes no nosso relacionamento com Deus. Não aproximar-se de Deus querendo alguma barganha, alguma coisa, achando que nós podemos conquistar Deus, ou convencer Deus de alguma coisa. E o que é que significa ser humilde no nosso relacionamento com Deus? Então, o primeiro de tudo é lembrar quem Deus é e quem nós somos. Como o texto diz, Deus está nos céus e nós na terra. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é Senhor de todas as coisas e nós somos seus escravos. A Bíblia vai dizer que Deus é o Pai e nós somos os filhos. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é eterno e nós somos mortais. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é a fonte de tudo e que nós, sem ele, nada podemos fazer. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse faz questão de mostrar a distinção que há entre nós e Deus. No entanto, o que nós percebemos hoje é que as pessoas escrevem canções para falar de si. Está cheio aí nos cultos, nas adorações, nas músicas evangélicas que são escritas, canções que as pessoas escrevem para falar de si e não de Deus. Isso parece que é particularmente específico dessa geração de evangélicos que tem surgido. Porque se nós olharmos canções evangélicas dos anos 80 e 90 e até o finalzinho ali dos anos 90, muito diferente das canções que se lançam hoje. Canções que falavam muito mais sobre Deus, sobre a glória de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre a grandeza de Deus. As canções de hoje só falam sobre as pessoas, como elas são importantes, como elas são maravilhosas, como elas precisam disso, precisam daquilo, E falta humildade, irmãos, para cantar e escrever músicas para Deus. Ou quando não é isso, quando não são canções para falar de si, quando são canções que falam de Deus, falam apenas de Deus e daquilo que Ele pode fazer pelos meus problemas. Então, se você pegar aí, 90% das músicas que são lançadas hoje são canções que falam sobre os seus problemas e sobre a vitória que Deus pode dar para os seus problemas. Embora a Bíblia fale sobre isso, sobre as provações, sobre os nossos dilemas e de um Deus que nos firma na rocha diante das adversidades, focar 90% das músicas, da adoração, da compreensão sobre Deus nisso, é uma distorção muito grande daquilo que Deus é focar muito mais no hoje, no meu problema, no agora, na minha provação, do que na qualidade eterna de Deus. Então é música que fala sobre problema A, música que fala sobre problema B, música que diz que crente não tem amigo, música que diz que crente é solitário, música que diz que crente só vive na provação. É só deserto, parece que nunca chove nesse deserto.
Então, irmãos, o que é isso, né? É falta de humildade ao relacionar-se com Deus. Né? É desconhecer que Deus está nos céus e nós estamos na terra. Quando não, Deus ele é no máximo um psicólogo para tratar dos seus dilemas pessoais, um médico para curar as suas dores físicas, um amiguinho que pode ouvir você quando você estiver tristonho, ou um agente financeiro que salva você da crise econômica. No máximo, é assim que Deus tem sido muito retratado nos nossos dias. Eu estava lendo um comentário de um pastor sobre isso. Ele disse que o Deus de hoje, o Deus que as pessoas têm conhecido e apresentado e adorado, é um Deus domesticado, né? É um Deus que como animal selvagem, ele foi amansado. Mas isso é um retrato falso de Deus, né? Ele está nos céus. Ele é muito mais do que alguém para resolver os nossos problemas. Ele é muito mais do que um psicólogo, um médico ou um agente financeiro, né? Ele é o Senhor da criação, dono de todas as coisas. Então, quando reconhecemos isso, é que nós podemos entender realmente o Deus com quem estamos nos relacionando. Quando a gente conhece somente essa imagem distorcida de Deus, nunca vai brotar humildade no nosso coração. Se Deus é apenas aquele Deus que me serve, para resolver os meus problemas, as coisas parecem que ficaram invertidas. E aí as pessoas tentam manipular Deus. Como conhecem Deus mal, como não são humildes, tentam manipular Deus. Às vezes com ofertas, às vezes com palavras. Por isso, humildade também envolve saber que Deus é o dono de tudo e que Ele não precisa de nada. E isso deve nos levar a refletir no modo como nós ofertamos algo a Deus ou no modo como nós nos aproximamos de Deus. Não dá para trocar favores com Deus. Não dá para dizer, Deus, se eu lhe der isso, o Senhor tem que me dar aquilo. Eu vou fazer isso em troca, o Senhor me dá aquilo outro. Não dá para fazer isso com Deus. Também não dá para manipular Deus com a nossa oração, com o nosso palavreado, com o nosso linguajar rebuscado ou não, ou com a forma como nós oramos, se nos emocionamos, se nós choramos ou não. Não dá para manipular Deus nas nossas canções, no nosso relacionamento ou na nossa oração. Às vezes também achamos que a nossa oração é para informar a Deus dos nossos problemas. E eu já vi gente pregando assim, ore, irmão, ore, diga a Deus o que é que você está precisando, que Ele precisa saber. Como se Deus já não soubesse todas as coisas. Então a oração não serve para informar a Deus. Como você senta lá na sua cama e diz, Deus, eu não sei se o Senhor já viu, mas hoje eu passei por isso aqui. Eu não sei se algum anjo já lhe levou o recado, mas eu estou com problema nessa área aqui. Não funciona assim, A oração não é para informar a Deus, a oração é para nós sabermos a quem recorrermos quando tivermos problemas, dificuldades. E também para agradecer, para louvar, para engrandecer a Deus. E aí por isso também nós devemos aprender que a nossa disposição deve ser muito mais para ouvir o que Deus tem a dizer do que para que Deus ouça o que nós temos a dizer. Alguém questionou C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia, sobre a oração. Ele passou por um grande trauma com a perda da sua esposa e ele orava muito a Deus, pedindo a cura dela, e alguém em certo momento questionou ele, mas e se Deus não salvar a sua esposa?
E ele disse, eu não oro para mudar Deus, eu oro para que Deus me mude. Então sim, embora nós devamos orar e dizer a Deus o que está no nosso coração e aquilo que nós precisamos, e clamar a Deus, isso não serve para informar a Deus, isso serve para o nosso relacionamento com Deus e para que nós aprendamos como Deus responde às nossas orações. E além disso, ouvir a Deus significa estar com o coração disposto a obedecer aquilo que Ele nos ensina. O momento principal do culto, desse momento da adoração com a igreja, é o momento da pregação da palavra. É o momento em que nós podemos ser alimentados por Deus, nutridos, orientados, confrontados com os nossos pecados. A pregação serve a esse propósito. Então, quando você vier à igreja para ouvir a palavra de Deus, venha com o coração disposto a ouvir. Ore a Deus, fale com Deus em casa e diga, Deus, me dê um coração disposto a entender aquilo que eu vou ouvir no próximo domingo. Aquilo que o Senhor tem para me falar através da sua palavra. Ore a Deus para que você tenha capacidade de acolher o que foi dito, de entender a palavra de Deus como uma verdade na sua vida. Ao invés de confrontar a Bíblia, confronte a si mesmo. E aquilo que você acha, aquilo que você pensa, e aquilo que são os seus preceitos e não são os de Deus. Seja submisso à palavra de Deus, esteja disposto a obedecer, a colocar em prática e aceitar o que ela diz sem querer mudar o que foi dito. E aí, irmãos, algumas verdades da Bíblia são difíceis, algumas verdades da Bíblia vão confrontar a nossa vida, o nosso pensamento, quem nós somos e aquilo que nós pensamos. E às vezes a gente ouve certas coisas e diz, não, isso aí que o pastor disse, não deveria ter sido dito. Isso aí, dessa forma, não pode. Eu vivi a minha vida todinha e não aprendi isso, agora eu vou ter que aceitar isso, Então, naturalmente há esse confronto, mas o problema não é da Bíblia, mas é de nós mesmos, dos nossos princípios. Às vezes a gente se dispõe a pregar e ensinar o tema, e aí a gente chega, senta, cruza os braços e eu vou ver o que é que esse cabra vai dizer hoje. Assim como uma postura completamente incrédula, às vezes, com aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. E aí, irmãos, isso é falta de humildade no nosso relacionamento com Deus. Então, vir para a igreja, cultuar, ouvir o sermão, ler a palavra de Deus, exige uma disposição de obediência, de mudança de vida, de saber que qualquer momento, a qualquer mensagem aqui no domingo, alguma crença sua pode ser confrontada, o seu estilo de vida pode ser confrontado, os seus pensamentos podem ser confrontados, os seus princípios, aquilo que você acha sobre sociedade, casamento, política, economia e religião, pode ser confrontado a qualquer momento pela palavra de Deus. E aí a nossa disposição de humildade deve ser de submissão e obediência. Bom, se é isso que a palavra de Deus ensina, então vou obedecer. Embora eu ache diferente, embora eu tenha aprendido de outro modo, mas se é isso que a palavra de Deus ensina, eu preciso obedecer. E aí não pense que eu mesmo já não tenha sido confrontado muitas vezes com a palavra de Deus. Então, às vezes, eu mesmo estudando, eu chego a certas compreensões e digo, não, será que é isso mesmo? Aí vou lá, pergunto a alguns colegas meus, ei, isso aí é assim mesmo? Procuro lá no outro livro, será que é assim mesmo? E aí, tenho que abaixar minha cabeça e dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, se você não quer viver
né, uma falsa devoção a Deus, você precisa ser humilde ao relacionar-se com Deus, né? Estar disposto a ouvir mais e falar menos, a obedecer a palavra de Deus, independente do que seja dito, ser submisso, né? E reconhecer a grandeza de Deus, né? Que Ele está nos céus e nós estamos aqui na terra. Além disso, Salomão vai nos ensinar que nós devemos ser sinceros no nosso relacionamento com Deus, para não viver uma falsa devoção ou uma vida religiosa vazia e sem sentido com Deus. Além de humildes, nós precisamos ser sinceros no nosso relacionamento com Deus. E aí ele vai falar aí no versículos 4 a 7 sobre os votos, né, sobre as promessas que alguém pode fazer a Deus. No Antigo Testamento era muito comum, nas religiões da época, as pessoas fazerem votos a uma divindade, né, fazerem promessas. E aí no voto, alguém assume uma dívida com uma divindade pela realização de um pedido. O voto naturalmente era voluntário, tinha o objetivo de conseguir algum favor, alguma bênção da divindade, e era uma oportunidade para demonstrar devoção. E aí naturalmente na Bíblia, né, as pessoas também faziam votos a Deus, né? Votos que eram voluntários, que demonstravam devoção a Deus e que assumiam responsabilidades diante de Deus. Veja só alguns casos, a gente tem, né, bons casos e maus casos, né, bons e maus exemplos. A gente tem um exemplo de Ana, lá em 1 Samuel 1, né, que desesperada por um filho, ora intensamente a Deus e faz um voto de dedicar o seu filho Samuel a Deus, caso ele lhe desse o filho. Né? E assim, é um voto de muita fé, né? E completamente estranho, porque você pede um filho a Deus, e aí você decide que se Deus lhe der, você vai abrir mão daquele filho para Deus. Né? Então, tamanha era a devoção e a honra de Ana a Deus, que ela fez isso. Deus concedeu a ela, né, o seu filho Samuel, e aí na idade certa Samuel foi dedicado, né? Ele foi para o templo, né, aprender com o profeta Eli. Lá ele foi educado, disciplinado e ensinado para ser um profeta de Deus. E foi um grande profeta. A gente também tem a história de Jacó, né, que prometeu que se Deus atendesse a sua oração, dedicaria a sua vida em adoração a Ele, lá em Gênesis. Ele faz isso no capítulo 28 e também lá no capítulo 32, né, quando ele briga lá com o anjo e pede a bênção do anjo para livrar a sua vida, né, da vingança do seu irmão. E aí Deus o atende, né, e aí Jacó dedica a sua vida em adoração a Deus verdadeiramente. A gente tem também o exemplo de Ananias e Safira, lá em Atos, capítulo 5, que venderam a propriedade que o casal tinha, que deram uma parte do valor, né, para os apóstolos, fingindo que aquela parte correspondia ao valor total. Eles mentiram descaradamente e experimentaram o juízo de Deus. Né? Eles foram mortos ali diante de Pedro, enquanto falavam. E aí Pedro havia falado para eles que eles não eram obrigados a fazer aquele voto. Eles eram livres para dar o valor que quisessem, né, sem que ninguém os obrigasse a isso. Então eles poderiam dar somente a parte do valor e dizer, isso aqui é só uma parte. É só o que a gente quer ofertar nesse momento, né? É esse voto que a gente quer fazer. Mas pela sua mentira eles morreram. E há votos também precipitadíssimos, como o de Jefté, em Juízes, que foi lá, fez um voto a Deus para vencer a guerra e prometeu que ofereceria como sacrifício a primeira pessoa que encontrasse com ele quando ele voltasse para casa. E aí ele encontrou-se com a sua filha e teve que oferecer a sua filha em sacrifício para Deus. Embora a Bíblia ensine que Deus ele não aceita, viu, irmão, sacrifício humano, a situação de Jefté serve como uma ilustração da impiedade daquele momento.
né, de alguém tolamente fazer uma oferta dessa. Né? Não quer dizer que Deus aceitou, né? Mas aquilo mostra a impiedade daquele povo naquela época. Por isso, Salomão ele vai alertar aqui as pessoas contra 2 pecados. O primeiro está aí no versículo 4, quando você fizer um voto, cumpra sem demora, né? Porque isso desagrada a Deus, né? Quando as pessoas demoram para cumprir o voto, isso desagrada a Deus. E o segundo pecado é, faça votos que você tenha a intenção de cumprir. Não faça votos sem a intenção de cumprir e mentir para Deus. Né? No versículo 5, é melhor fazer um voto do que fazer e não cumprir. Então, fazer um voto e protelar ali o máximo, né, para cumprir o voto é pecado. Ou fazer um voto esperando, né, que você não cumpra depois, também é pecado. Ninguém é obrigado a fazer votos para Deus, mas, né, se for feito, deve ser cumprido. E os votos também não devem ser feitos com a intenção de manipular a Deus. Ou seja, entre fazer votos e não cumprir e tentar manipular Deus, é melhor não fazer nada, né? E aí a gente volta àquele ditado, né, que diz que o falador calado, ele é um poeta. Ou seja, se você não disser nada, você sai ganhando. Agora, se falar demais, com certeza você sai perdendo. O que nós aprendemos com isso? O voto, irmãos, é verdadeiramente uma honra diante de Deus. Não quer dizer aqui que Deus ele não goste, que ele não receba, ou que nós não devamos fazer promessas para Deus. Sim, verdadeiramente vale a pena, né, fazer voto, né, é uma forma de agradecer a Deus muitas vezes, é uma forma de honrar a Deus, é uma forma de devoção a Deus por algo que você recebeu ou espera receber. Isso tem o seu valor na vida cristã. Mas também devemos saber que não somos obrigados a fazer. Então, às vezes, fazer um voto apenas para parecer mais espiritual diante de Deus, ou parecer mais religioso, né, não vale de nada. Não se sinta na obrigação de fazer algo que a Bíblia não coloca como uma obrigação. Não se sinta na obrigação de fazer promessas a Deus, de fazer votos a Deus. Mas sim, se fizer, você está obrigado a cumprir. Cumpra aquilo que você prometeu a Deus. Segunda lição, não seja precipitado nas promessas a Deus. Às vezes em tempos de crise, às vezes em tempos de dificuldade, em tempos de grande emoção, prometer algo a Deus sem a intenção de cumprir, ou que não podemos cumprir, ou que são coisas tolas, há uma grande possibilidade de que isso aconteça quando nós estamos emocionados demais, ou muito engajados em alguma coisa, ou passando por uma grande crise. E às vezes a gente faz promessas que a gente nem se lembra que fez. Às vezes passa e dá um estalo, eita, passou. Às vezes a gente faz promessas que nós não temos condição de cumprir. Às vezes nós fazemos promessas sobre os casamentos, sobre os empregos, sobre os filhos, sobre o seu time, sobre a dieta do ano que vem. A gente faz todo tipo de promessa. Às vezes alguém pode fazer a promessa: Deus, se o Senhor me der um emprego, eu vou estar lá todo dia na igreja para orar e cultuar. Só que aí você folga uma vez na semana. E aí, como é que você pode cumprir uma promessa dessa para Deus? Então, não ser precipitados para fazer promessas a Deus é muito importante. Para que a gente não prometa algo que a gente não tem intenção de cumprir. Para que a gente não prometa algo que a gente não seja capaz de cumprir. E para que a gente não faça promessas tolas, como a de Jefité, que prometeu a sua própria filha. Então pense bem, se você quer fazer um voto, quer fazer alguma promessa a Deus, pense nisso, e escreva, deixe registrado,
para que você não esqueça, e veja como você pode fazer, como você vai cumprir aquilo, se você tem capacidade de cumprir aquilo. E jamais faça votos tolos, né? Se o meu time ganhar, eu faço uma dieta em 2 semanas. Se o meu time ganhar, hoje eu não vou comer x-tudo, né? Esse tipo de coisa, irmão, não vale a pena ocupar a Deus com isso, né? Se eu perder 3 quilos hoje, ano que vem eu mudo minha rotina. Essas coisas não funcionam com Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos também que o nosso relacionamento com Deus deve ser baseado na verdade. Então, se nós, ao fazermos votos, devemos cumpri-los, isso mostra que a nossa palavra deve ser confiável. Jesus, novamente, lá no Sermão do Monte, ele diz que a palavra do crente deve ser sim, sim, ou não, não. Ou seja, se você diz que uma coisa é sim, então tem que ser verdadeiramente sim. Se você diz que uma coisa é não, então tem que ser verdadeiramente não. E aí Jesus diz que o que passar disso vem do maligno, ou seja, é mentiroso, é falso. Então a nossa vida, irmãos, não deve ser uma vida de falsidade, de religiosidade falsa, de impiedade, em que o nosso testemunho não se alinha com aquilo que nós dizemos ser, e isso provoca a ira de Deus. Uma vida cheia de inverdades, de mentira, de falso testemunho, em que eu abro a boca e digo que sou crente, em que eu falo muito, mas eu não cumpro o que eu falo, e a minha vida cristã é falsa. Isso desagrada a Deus, isso atrai a ira de Deus. E é interessante como antigamente as palavras das pessoas tinham grande validade, Antigamente o pessoal fazia negócio só de boca, Você comprava um terreno, você vendia, você comprava um carro, você vendia um carro, Você dava um empréstimo, digo, tal dia eu lhe pago, e tal dia o senhor pagava, A gente tinha um ditado que a gente costumava dizer assim, que promessa é dívida. Isso não vale mais hoje. Hoje você acertar um negócio de boca, talvez a pessoa amanhã enrole você. Promessa não é mais dívida. As palavras das pessoas têm sido cobertas de mentiras hoje em dia. Mas nós cristãos devemos ser verdadeiros na nossa palavra, na nossa devoção e no nosso testemunho de vida. Não há espaço na nossa vida para meia verdade. Aliás, não existe meia verdade. O que a gente chama de meia verdade é apenas mais uma mentira. Além disso, dizer que a nossa vida deve ser marcada pela verdade, também nos ensina que o nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção, jamais pode ser mecânica ou superficial. Muitas vezes, no momento do culto, no momento da adoração, a reunião com a igreja, torna-se apenas um ritual para ser cumprido, apenas mais um evento para participar, Às vezes a gente vem apenas para cumprir a agenda. Hoje é dia de culto, vou tomar banho, E aí vai se arrumar, porque se não for hoje, amanhã os irmãos vão perguntar, vão falar, E às vezes, irmãos, a vida cristã se torna isso, apenas o cumprir a agenda, Como se a gente fosse uma empresa que para bater meta. Irmão, se domingo tiver 50 crentes aqui, o bicho vai pegar fogo. Não é assim que funciona, O nosso coração deve vibrar verdadeiramente pela oportunidade de estarmos aqui com o povo de Deus, pela oportunidade de cantar com o povo, de adorar, de ouvir a pregação da palavra. Se no nosso coração a gente não tem esse desejo, essa alegria, se a gente vem, mas vem apenas pela agenda, de forma mecânica e superficial, tem algo errado com você. Tem algo errado no seu relacionamento com Deus. Não tem sido verdadeira a sua devoção a Deus. Então, irmãos, por isso que no versículo 7 aí, o texto vai dizer, em meio a tantos sonhos e absurdos, conversas inúteis,
tenha temor a Deus. É terrível, irmãos, aproximarmos de Deus com falsidade. E isso acontece fruto de uma vida sem temor a Deus, de uma vida apagada, de fraca devoção ou de falsa devoção. Acontece muitas vezes porque falta o essencial da vida, temer a Deus. Quando nosso coração, nós tememos a Deus, brota no nosso coração o desejo de cultuar, de adorar, de sermos gratos. E temer a Deus, irmãos, é viver da forma como Ele quer que nós vivamos. Temer a Deus é conhecer a Ele, o seu caráter, o seu poder, a sua obra, e é entregar o curso da sua vida a Ele. E é isso que realmente dá sentido a todo o ritual religioso que nós praticamos. É a grande lição de Eclesiastes, e a mesma coisa que o Salomão vai falar no capítulo 12, no final do livro. Entre tantas as coisas que já foi dito, a grande lição é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Se como nós temos aprendido, o que dá sentido ao nosso trabalho é temer a Deus. O que dá sentido aos prazeres que Deus nos dá é temer a Deus. O que dá sentido à nossa família é o temor a Deus. O que dá sentido à vida e traz comunhão é o temor a Deus. E o que dá sentido à religião, o que dá sentido à devoção, o que faz com que esse nosso ritual aqui religioso seja verdadeiro, frutífero e dê frutos para além dessa vida é temer a Deus. Aproximar-se sem temor de Deus só gera religiosidade, ritualismo e atrai a ira de Deus. Uma vida religiosa, vazia, arrogante e falsa trará sobre você a ira de Deus. É por isso que Salomão ele abre o texto dizendo: guarde os seus pés. Essa situação é muito importante. E embora não esteja necessariamente envolvido aqui um perigo da sua vida, de você morrer a qualquer momento, mas no final dos tempos você vai descobrir o quão perigoso foi viver sem temer a Deus. Aliás, Ananias e Safira experimentaram isso instantaneamente. Faltou temor a Deus, eles mentiram na cara dura e morreram ali instantaneamente com a sua mentira. Por isso, guarde os seus pés, seja reverente, tenha cuidado ao relacionar-se com Deus. E a questão aqui não é para colocar medo, porque Deus ele é castigador, não. Deus ele ira-se, mas o temor a Deus é para que a gente entenda a vontade de Deus, os caminhos de Deus e o amor de Deus para a nossa vida. E aí Salomão diz: guarde os seus pés. Ele diz ainda no versículo 6, aliás, versículo 4 diz que os tolos desagradam a Deus com o seu voto. E o versículo 6 diz que aquele que engana-se com o voto que cumpriu irrita Deus e faz com que você destrua a sua própria realização, ou seja, fruto da ira de Deus sobre aqueles falsos religiosos. Então, como nós podemos viver de forma temente a Deus? Como o nosso culto, a nossa devoção, o nosso relacionamento com Deus pode realmente ter sentido e gerar fruto? Aproximando-se de Jesus Cristo com humildade e sinceridade. Essa é a lição, a grande exortação de Salomão para você esta noite através dessa palavra. Aproxime-se de Jesus Cristo com humildade. Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele criou os céus e a terra, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou e venceu a morte. Aproxime-se dele com humildade.
E aproxime-se dele com sinceridade, seja verdadeiro, abra o seu coração para Deus, abra o seu coração para Jesus Cristo, fale para ele da sua vida, né, e peça para que ele transforme a sua vida. Reconheça a autoridade de Jesus sobre todas as coisas no mundo e na sua vida e fale com ele a verdade do seu coração. É assim que nós nos relacionamos verdadeiramente com Deus.